or extraterrestrial visitors? I'm not authorized to answer that question. So, there was a police officer who was tracking a UFO that was swaying back and forth in the sky. Okay, reported on the hot. They're in one of the, what do you call the car? The squad car, chasing a UFO, and the UFO's moving back and forth like this. Okay. Later, it turned out the cop car was chasing Venus, and he was driving on a curved road. But was so distracted by Venus, he thought Venus was the one moving. It seems to me people have lost the ability to judge what is true and what is not. On the other hand, we don't seem to have been visited by aliens. I am discounting reports of UFOs. Why would they appear only to cranks and weirdos? Furthermore, despite an extensive search by the SETI project, we haven't heard any alien television quiz shows. This probably indicates that there are no alien civilizations at our stage of development within a radius of a few hundred light years. There's not a single verified or checked out report which is at all connectable with the possibility of extraterrestrial. Pelos padrões da academia, padrões científicos, não existe nenhum fato que diga que existe vida fora da Terra. Nenhum avistamento comprovado, nenhum dado observacional, experimental, nenhuma sonda, nenhum telescópio encontrou nada que diga que existe vida fora da Terra. Não existe nenhum plano obscuro dos Estados Unidos ou do governo brasileiro de estar escondendo nada. A questão dos ETs, né? Por incrível que pareça, não é só em Hollywood que tem ET ou que as pessoas pensam em ET. Hoje em dia, ou sei lá, na Chapada Diamantina também, muita gente vê ET. Em geral, depois de beber 12 garrafas de cerveja, fica... Olha as luzes, eu estou vendo as luzes. Entendeu? Mas é que realmente não aconteceu. Entendeu? Não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que nós fomos visitados por seres inteligentes extraterrestres. Olha, o governo americano resolveu responder todas as dúvidas da população. Aí abriu uma página na internet só para isso. O resultado foi uma saia justa. Quando Barack Obama assumiu a presidência, decidiu também perguntar para os americanos quais eram as dúvidas que eles tinham e que achavam que o governo deveria responder. Milhares de perguntas foram enviadas pela internet. E uma das maiores dúvidas era saber se os extraterrestres estiveram ou não aqui na Terra. Foram 17 mil perguntas sobre o tema, que sempre alimentou o mundo da ficção. Discos voadores, ETs e até a misteriosa Área 51, uma super secreta base americana no deserto de Nevada, que o governo só reconheceu sua existência em 1994 e que oficialmente é usada para testes da Força Aérea. No filme Independence Day, era lá que estavam corpos de extraterrestres capturados e até uma nave alienígena. Para cumprir o prometido no programa Tira Dúvidas da Casa Branca, o Escritório de Política Científica e Tecnológica divulgou um documento onde repete o que sempre foi dito, que não há nenhuma evidência de que exista vida fora da Terra, de que nenhum extraterrestre tenha entrado em contato com seres humanos e de que exista alguma coisa sobre o assunto que possa estar sendo escondida pelo governo. Atravessar a nossa galáxia. As distâncias são incalculáveis. O tempo necessário para percorrê-las são incalculáveis. Conspiração científica para esconder a verdade da nação é a cabeça da minha rola. Pois bem, qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso, pessoal, é o vangloriar, é dar ibope, principalmente, é dar tempo em televisão, um tempo caríssimo, como é o tempo da Rede Globo de televisão, para falar sobre uma pseudociência, falar sobre ufologia. Todo mundo sabe que a ufologia é uma pseudociência, ela não é uma ciência, ela não tem como provar as premissas, as hipóteses que ela levanta, não tem como provar. O que eu acho engraçado nesse pessoal que divulga essas coisas como sendo verdades é que é muita ingenuidade deles pensar que uma instituição como a NASA ou o Google querem esconder os alienígenas da população.
não existe nenhum movimento militar ou das agências espaciais a respeito disso. Tudo segue na sua normalidade. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O coronel da Reserva da Aeronáutica, o Irangê Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Holanda pertencia ao Serviço de Inteligência da Aeronáutica e foi designado para a missão pelo 1º Comando Aéreo Regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias. Por cima dele uma luz muito forte. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Parou em cima do centro dessa nave que ele me descreveu, e não era de forma discorde, não. Era uma forma como se fosse a cabine de um Boeing, uma forma elipsoide. Do bojo do ventre dessa nave, abriu uma porta e desceu um ser, com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele se desceu por escada de corda ou de metal, alguma coisa assim. Ele disse, não, ele desceu sim, tinha um foco de luz. Ele desceu nela. Pô, ficamos lá. Eu disse, agora eu vou ficar mais um pedacinho. Ô, capitão, você não vai voltar? Não, vamos ficar mais um pedaço aí. Umas 11 horas, nós ficamos conversando, distraindo, fumando cigarro e tal. E lá no fim, o rio afunilava. Nós estávamos numa posição, na margem esquerda do rio, direita do rio, e a gente viu o rio fechando lá na frente, afunilando lá na frente. A mais ou menos uns 2.000 metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores. E cruzou o rio na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. Passou da região do vigia? Do vigia da olaria. Do vigia da olaria. Tá? Dessa olaria do Coifer. Aí passou muito baixo. Iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim. Uma luz que eu não sabia. Como se fosse uma chama esquisita. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Several nighttime test flights, unofficially,
While off the base, what did you see? The test flights I saw off the base, actually the best test flight was witnessed by my friends who I had brought out there. At the exact moment the craft was hopping around and doing some really impressive maneuvers, I had turned around and I think was looking for the video camera. O Pentágono confirmou a existência de um programa para investigar objetos voadores não identificados. Este fim de semana, pela primeira vez, foram conhecidos detalhes deste programa, que, segundo a imprensa americana, chegou a receber um investimento de 22 milhões de dólares por ano. A gente volta a Nova York para falar com o nosso correspondente Fábio Turci. Fábio, parece filme de ficção científica, mas não é não, né? Não, Sandra. O jornal New York Times descobriu o programa secreto do governo americano chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Ele funcionava dentro do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa. Desde 2007, o programa investigou relatos de objetos voadores não identificados. E um dos casos foi esse que a gente vai ver agora. O vídeo foi gravado em 2004 a partir da câmera de infravermelho de um caça da Marinha Americana. O objeto não identificado aparece aí bem no centro da tela. O piloto conversa com outro piloto pelo rádio. Aí primeiro ele acha que é um drone. Depois diz que não é apenas um objeto, é uma frota. Há um momento em que o objeto gira e um dos pilotos diz: "Olha essa coisa". O jornal afirma que o programa deixou de receber verba em 2012, mas que ainda assim agentes envolvidos continuaram investigando episódios que eram relatados a eles. Documentos do Pentágono descrevem que foram observadas aeronaves que pareciam se mover a velocidades muito altas e aparentemente sem equipamentos de propulsão, sem turbinas visíveis, por exemplo. Um porta-voz do Pentágono confirmou ao New York Times que o programa secreto existiu. Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Existe uma grande conspiração dos cientistas no mundo inteiro para esconderem de você a verdade. Por quê? Com política e política científica. Muitas vezes a gente é pressionado para conseguir os nossos financiamentos pelas agências para publicar, para levar para o público.